As pessoas não se casam planejando que a relação chegue ao fim, mas é importante saber o que a legislação brasileira estabelece em caso de divórcio. Na reportagem que você vai acompanhar agora, você vai saber como ficam os bens do casal, qual a melhor forma de dividi-los e qual é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesses casos. Quando Divina e Jesuíno decidiram se casar, ela tinha 65 anos e ele 82. Por causa da diferença de idade, tiveram que adotar a separação obrigatória de bens. A pessoa, quando ele é idoso, a partir dos 70 anos, vice-versa, não pode casar uma pessoa mais jovem com uma pessoa com acima de 70 anos, com comunhão universal de bens, não parcial também não tem mais. Eu acho até bonito isso, porque é uma proteção a mais para os idosos. A separação obrigatória de bens em razão de diferença de idade está prevista no artigo 1641 do Código Civil. Protege cônjuges com mais de 70 anos contra eventual casamento por interesse econômico. Eu me casei com ele com separação de bens, mas eu sabia que eu não teria nada direito de fins lucrativos, herança, qualquer coisa, a não ser que ele venha colocar no meu nome, né? No regime de separação obrigatória, em caso de divórcio, o bem só pertence aos dois se for comprovado que ambos se esforçaram para adquiri-lo. Mas para o Superior Tribunal de Justiça, a comprovação do esforço comum não é necessária na divisão de um prêmio de loteria ganho durante a união do casal. Até porque o dinheiro é fruto de sorte e não de esforço. Em julgamento na 4ª turma do STJ, os ministros confirmaram esse entendimento com base no artigo 1660 do Código Civil de 2002, que inseriu na comunhão os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. Aqueles bens adquiridos, mesmo em qualquer que seja dos regimes, se ele foi adquirido de algum jogo, de alguma forma assim, de sorte, ele também não é compartilhado. Agora, a partir do momento que você utilizou aquele cônjuge, recebeu aquele prêmio, e aí ele comprou o imóvel, e aí ou então ele comprou o automóvel, e aí foi maior, né? Então, assim, já percebe-se que nesse caso houve uma subrogação. Talvez não, porque não foi em benefício dele, foi em benefício da família. Então, já é para a família esse valor que ele recebeu, por exemplo, do prêmio de loteria. Além da separação obrigatória de bens, a legislação prevê outras 4 modalidades de união. A separação total de bens, que não prevê partilha, a comunhão universal, segundo a qual todos os bens adquiridos antes e durante a união são passíveis de partilha, a comunhão parcial de bens, que prevê que todos os bens adquiridos durante a união podem ser partilhados, e a participação final nos aquestos, que é pouco comum e difícil de entender. Por isso, vamos falar sobre este regime mais tarde. Por enquanto, voltamos a abordar o regime de separação obrigatória de bens, aquele adotado por Jesuíno e Divina e que também foi imposto pelo juiz no 2º casamento de Sandra. Não por diferença de idade, e sim porque ela tinha pendências relacionadas à partilha de bens do casamento anterior. Mas, para surpresa de Sandra, ao se separar do 2º marido, ela foi cobrada por ele na justiça. Em disputa estão bens comprados com dinheiro da venda de imóveis adquiridos no 1º casamento. Ele sabia que os imóveis não eram dele, né? E que era uma herança, assim, para as minhas filhas, né? Eles alegaram uma súmula que dava uma previsão, né? Se resvalando numa previsão de uma súmula, mas que tivesse construção onerosa do casal, e não houve. Embora a nossa legislação ampare a pessoa que se sente injustiçada após uma separação, o Poder Judiciário tem estimulado cada vez mais a solução amigável para os conflitos. Essa tendência ganhou força em uma decisão recente da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. O recurso no STJ era de um casal que optou por divórcio consensual. O acordo era para vender os bens em até 6 meses e dividir o valor, metade para cada um. Mas 1 ano e 1 mês depois, nada havia sido vendido. Então, o casal requereu a homologação de um novo acordo. Um imóvel ficaria para a mulher e os demais para o homem.
O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido por entender que versava sobre coisa julgada e estabeleceu que o único caminho para a revisão do acordo inicial seria a ação anulatória. Mas no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, reverteu a decisão em favor do casal. Ela destacou que simplesmente remeter as partes a uma ação anulatória é uma clara afronta à economia, celeridade e razoável duração do processo. A relatora acrescentou que a desjudicialização dos conflitos deve ser francamente incentivada, com base na capacidade que possuem as partes de livremente convencionar e dispor sobre os seus bens, direitos e destinos.